Horóscopo para o dia 24 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Seu sábado poderá ser um dia um pouco duro, mas que poderá trazer algumas bênçãos através da maturidade, seja por já possuí-la ou que decida desenvolver. Isso porque é possível que venha a sentir necessidade de perdoar determinadas situações, ou mesmo pessoas, que de alguma maneira te influenciaram em algum processo de sofrimento, e por conta de continuar a reter isso, comece a perceber o quanto está a te fazer mal, afetando tanto o que atrai para sua vida quanto sua saúde física. Colocar tais sentimentos para fora e se resolver internamente costuma ajudar. Quando falo em colocar para fora, não estou dizendo que deverá vomitar tudo o que sente, desabafando, mas em relação a tomar as medidas necessárias para se livrar do peso gerado, se resolvendo, principalmente utilizando o perdão. A questão é que deverá tomar cuidado para não dar mais atenção à reação provocada, mas ao seu sentimento. Isso porque não podemos controlar em boa parte das vezes o que ocorre fora de nós, apenas dentro, pois haverá probabilidade relativamente alta de que o dedo seja colocado em sua ferida, e que se não for forte o suficiente, poderá não apenas desistir, mas colocar mais emoção nos sentimentos negativos que vinha guardando, potencializando os efeitos. Pelo contrário, procure fazer o que for necessário para se sentir bem, mas sem esperar reação positiva do algo com quem deseja se resolver. O que vai importar é você desapegar de tais sentimentos, pois são eles que ainda os mantêm unidos, gerando o desconforto. Se você prezar ficar com seu astral elevado em vez de priorizar alguma reação agradável da outra parte, poderá não apenas aceitar que fez tudo o que poderia, se resolvendo, mas também, além de se sentir melhor, compreender que a outra parte não te merece, e assim ficará aberto para outras coisas que realmente valham a pena. Touro. Até que boa parte de seu dia você poderá se sentir em paz, se conectando inconscientemente à sua paz interior, mas justamente por ser algo involuntário, haverá a tendência de que acaba por deixar levar seus pensamentos a situações desagradáveis do passado que não deram muito certo, e por conta disso, toda a calmaria se tornar inquietação, vindo a afetar tudo o que desejar fazer. Será a questão de não deixar-se levar por tais possíveis pensamentos quando surgirem, pois às vezes nem temos contato com algo que nos remeta a tais situações, mas de vez em quando parte de nosso cérebro que parece amar a autossabotagem costuma trazer tais lembranças à tona para que deixemos de sentir o bem-estar para viver a melancolia. Numa análise simplista, poderia-se dizer que nossa mente sempre nos leva para a tristeza, parecendo que se sente melhor dessa forma. Outros já preferem dizer que esses pensamentos são frutos de obsessores ou ação demoníaca, embora, a meu ver, são duas formas de se dizer a mesma coisa, além da segunda palavra, se pegar o termo de origem dela, é duvidosa, pois foi distorcido por líderes cristãos durante parte da história. Só para explicar, demônio vem do grego daimon, que significa apenas espírito, não fazendo distinção se ele é bom ou mau, e há termos no grego que faça essa diferenciação entre um e outro. No entanto, muitos desses pensamentos não tão agradáveis sobre o que ocorreu conosco no passado não se trata de que eles surgem para nos aborrecer, mas para nos lembrar que ainda os estamos carregando, e por conta disso, está influenciando em nossa vida, sendo necessário que procuremos superar, ressignificando em essência, ou seja, vibrando o oposto do sentimento que vier a sentir,
de modo que nossa vida se torne mais fluida. Quando eles vêm, é possível que você tenha alguma ideia ou algo esteja disponível para você, mas que você mesmo está se bloqueando devido a tais experiências negativas, e o que se está pedindo é que não repita o padrão que te faça se sentir para baixo, caso contrário, vai se repetir. Pelo contrário, você pode usar isso como força de que pode fazer diferente, reescrevendo essa área de sua vida dali para frente, e assim que se toma confiança e não se deixa desistir por qualquer coisa, você se torna cada vez mais forte por começar a se resolver internamente, até que finalmente consegue, e pela questão estar resolvida internamente, simplesmente tais pensamentos deixam de vir, pois a ferida estará curada. Entendo que há casos em que é necessária ajuda profissional, mas há algumas situações em que pode fazer sozinho, bastando apenas ter vontade. Aliás, em ambos os casos depende da vontade, pois não importa a qualidade dos profissionais que vierem a te atender, se não estiver disposto a quebrar tais crenças negativas, curando as feridas, vai continuar da mesma forma, ou seja, se aborrecendo. Gêmeos. É possível que tenha de encarar situações em que vai perceber ser a gota d'água, sendo necessário adotar uma postura mais rígida, se não extrema, para resolver, mas também isso venha a te trazer algum temor devido ao fato de ser necessário partir ao desconhecido, e por conta disso, apostar na ajuda espiritual para te proteger. Uma coisa positiva da situação é que saberá o que não cabe mais em sua vida, necessitando de mudança, e até estar disposto a mudar. Já a que é um pouco negativa é o resquício de medo em relação à decisão, mesmo que venha a pedir a ajuda do alto. Isso porque são frequências vibracionais dissonantes, e se vier a pedir na forma, mas a essência não estar alinhada, dificilmente tal auxílio vai te afetar, mas não porque ele não será dado, e sim porque não estará na faixa frequencial necessária para que venha a receber. Sem contar que o assédio para continuar no mesmo lugar em que está poderá fazer com que se deixe convencer não apenas pelo medo de perder tudo, mas em acreditar naquelas promessas de que se ficar, a partir dali tudo vai ser diferente, com aquela história de que a outra parte percebeu que está dando mancadas. É capaz que você já tenha se queixado sobre as ocorrências há algum tempo, e se não houve qualquer mudança de postura da outra parte para causar melhora, dificilmente vai haver devido à decisão que você poderá externalizar. Ou melhor, até poderá acontecer, mas por pouco tempo, até conquistar sua confiança, mas depois vai voltar a como era antes, que era a verdadeira essência da situação. Portanto, se sentir a necessidade de gerar ruptura, faça, não se deixando levar por promessas vazias. Em relação à proteção, por mais que sinta um pouco de incerteza, mas se estiver confiante que terá ajuda espiritual e tocar sua vida, será natural que atraia tudo o que for necessário para tornar sua vida melhor, pois permanecer na situação vai beneficiar apenas quem está ganhando atualmente, e não é você. Câncer ou caranguejo. Haverá a tendência que você se sinta indeciso sobre o que fazer, e caso venha a realizar alguma escolha, identificar alguns detalhes que te faça se sentir incomodado com a situação, podendo vir a acreditar que fez a escolha errada. No entanto, caberá se perguntar o porquê tais situações te incomodam, se de fato é algo tão ruim assim, ou se é apenas má vontade em realizar a atividade necessária. Aproveitando que saiu a carta A Tempestade, boa parte das tempestades de nossa vida ocorrem porque nós a criamos,
não porque ela existe de fato. Vamos pegar até o próprio exemplo da tempestade na vida real, devido à relatividade. Quando não estamos muito a fim de fazer algo, por exemplo, como ir a determinado lugar que não nos interessa por algum motivo, um chuvisco vira uma tempestade, e inventamos uma série de desculpas para não comparecer. No entanto, quando estamos com vontade, não importa a chuva e a quantidade de raios, fazemos qualquer esforço para chegar até lá, mesmo que não tenhamos guarda-chuva. Quando não estamos com vontade, fazemos uma série de exigências, querendo que tudo esteja certinho, e qualquer coisinha já é motivo para se desequilibrar, e se prestar bem atenção nisso, poderá ser um excelente termômetro para saber a realidade. Às vezes o que escolher pode não ser tão importante assim no momento, podendo ser deixado para outra hora, e às vezes será apenas frescura de sua parte, devendo ser reconhecida como tal e mudar sua postura para que consiga desfrutar melhor seu sábado. Leão. Você terá a capacidade neste sábado de enxergar algumas coisas por outros ângulos, principalmente as que rejeitava por algum motivo, e por conta disso, elas te servirem como fonte de inspiração. A questão é como que será capaz de aproveitar isso. Isso porque leoninos têm a fama de quererem ser os melhores, o que é excelente, mas desde que as motivações sejam boas, não apenas para ser o centro das atenções, caso contrário, poderá gerar competições desnecessárias quando poderiam coexistir pacificamente. É aquela história de que cada um possui seu brilho pessoal, um não sendo melhor que o outro, e quanto mais houver pontos de iluminação, melhor o mundo se torna, e que quando alguém quer brilhar mais que outros em vez de reconhecer seu próprio brilho, é sinal de que o próprio indivíduo o diminuiu, e normalmente a postura adotada não é a de fortalecer seu brilho, mas enfraquecer o brilho do outro para que o seu seja visto. Em outras palavras, o melhor resultado que poderá tirar não apenas deste dia, mas se estendendo até o último de sua vida, é que não há qualquer problema em se inspirar nos outros, mas que compreenda que você possui seu próprio brilho, e o que poderá aumentá-lo é fazer do seu jeito, sem se preocupar em ser melhor ou pior que os outros, apenas projetando sua própria luz. Quanto mais desinteressado fazemos algo, ou seja, por puro prazer, é natural que nunca nos sintamos drenados pelo que colocamos nossa energia, além de que, querendo ou não, acabemos por atrair interessados pelo que fazemos, exatamente porque colocamos amor naquilo, dando vida, em vez da sensação que a inveja traz de superioridade em relação aos outros, que silenciosamente vai nos destruindo aos poucos, e quando percebemos, nossa sensação de poder se vai, sendo substituída pelo medo de perder. Quando fazemos algo porque amamos fazer, não nos preocupamos com ganhos ou perdas, mas os ganhos sempre chegam, querendo ou não, até porque ele é gerado primeiro internamente, e com o tempo se reflete externamente. Virgem. Será um dia em que você terá de ter bastante cuidado, pois haverá a tendência de ser altamente sugestionado pelo que vier a ocorrer em seu exterior, por mais que de alguma forma sinta que não seja o correto. É mais ou menos como aquelas situações em que você precisa fazer algo, mas que devido a algumas ocorrências forçadas, procura certo tipo de ajuda, e por acaso se sente tentado a aceitar qualquer proposta, por mais absurda e que sinta que há algo estranho naquilo, primeiro pelo fato de algumas oportunidades estarem disponíveis justamente próximas aos problemas, num local bem improvável. Como exemplo, embora eu vá dar uma exagerada,
seria como precisar viajar de carro, e num determinado ponto do caminho, o veículo receba pedradas no vidro, causando alguma avaria, e por questão de lógica, coloque em sua cabeça que precisará passar num vidraceiro automotivo. Curiosamente, 1 quilômetro após o ocorrido, encontre uma empresa isolada de tudo que faça isso, pare no local para resolver seu problema, e o vendedor fale que isso é comum naquela região, e que por isso ele possui vidros blindados, mas custando uma fortuna, te deixando tentado a adquirir tal inovação. Porém, o motorista se sinta roubado pelo preço e demonstra que poderá resolver o problema em outro lugar, e o vendedor, percebendo isso, começa a informar que há outros trechos da estrada em que atacam pedras, e que ele é a única salvação para chegar a salvo no destino, até porque a intenção dessa abordagem é para que os condutores parem o veículo no acostamento, e assim são assaltados. Aos que se deixam influenciar pela conversa e aceitam o alto valor, e aos que não se deixam levar, e vamos supor que o motorista deste exemplo seja um deles, preferindo seguir viagem, pois sente que talvez haja coincidência entre tais bandidos e a empresa. Como era de se esperar, o veículo em questão é atingido por outra pedra mais adiante, causando mais estrago, mas não deixa-se intimidar e segue sua viagem até o destino, e somente em tal cidade resolver seu problema de forma mais barata, e até mude de caminho para voltar, por mais longe que venha a se tornar. Agora, vou incluir que após o trecho, antes de chegar ao destino, foi parado pela polícia rodoviária, seja estadual ou federal, e devido ao estado dos vidros, começarem a notar a alta incidência de casos semelhantes. Porque não deixou-se intimidar, foi o estupim para ser aberta uma investigação, vindo a ser comprovada, após algum tempo, que os atiradores de pedra e a empresa formavam uma quadrilha que, se não roubava através da venda do produto, praticava o crime quando o condutor parava em algum ponto da estrada para tentar avaliar e diminuir o estrago. Assim, devido à atitude de coragem dele, com a firme intenção de chegar ao seu destino, além de conseguir o que desejava, ainda contribuiu para resolver um problema maior. Assim poderá ser seu sábado, onde será necessário que não se deixe levar por facilidades que venham estranhamente logo após um desastre, pois poderá ser uma tentativa de tirar algum proveito de você, e dependendo de como deixar-se envolver, será tentador entrar no jogo que apenas vai procurar te causar prejuízo. É possível que venha a ter, sem ter como escapar, mas se você se mantiver firme, eles serão menores do que poderiam ser, além de poder ocorrer algo que possa despertar a atenção de quem poderá resolver o problema que veio a passar pela raiz, que poderá ser convertido num resultado benéfico para a coletividade. Libra ou Balança. Sua intuição estará bastante forte, e por conta disso, deveria dar mais ouvidos a ela, de modo que consiga se conectar a situações que te levem de fato ao astral elevado. E aqui eu não estou falando apenas da forma, mas da essência. Isso porque é comum julgarmos algo como sendo de alta frequência vibracional pela aparência, e depois que entramos, percebemos que falhamos redondamente, pois o mais bonito e atraente escondia coisas não tão agradáveis assim. E neste sentido, é possível que venha a se encantar com situações parecidas, mas que algo nas entrelinhas diga que a possibilidade de dar certo, te deixando bem por um longo período, é mínima, embora as aparências possam querer expressar o contrário. Procure não ignorar o que vier a sentir que estiver dissonante do convencimento da forma, pois é possível que isso indique o estado verdadeiro,
podendo se livrar de frias com isso e se conectar com algo que tenha mais a ver com você. Escorpião. Você poderá neste sábado adotar uma postura bastante crítica, e por querer interpretar toda a realidade apenas através de seu ponto de vista, é capaz que venha a fazer com que seu dia seja menos leve do que poderia ser, causando algumas dificuldades que poderiam ser evitadas. Como exemplo aqui, podemos pegar o gosto musical, em que alguns classificam entre boa música e porcaria. A pergunta que deveria ser feita é para quem determinado estilo é bom ou ruim, em vez de querer classificar o que presta e o que não presta, pois há vários aspectos envolvidos, como experiência de vida, formação familiar, renda familiar durante o crescimento, acesso a determinado tipo de cultura, dentre outros. Logo, o que é ruim para um é excelente para o outro, e vice-versa, não sendo possível apontar quem está com a verdade, pois ambos estão certos segundo o próprio ponto de vista. O problema é que alguns levam tanto a sério em apontar o que é bom e o que é ruim que, se estiver a ter um dia maravilhoso, mas ouvir o estilo musical que abomina, sem respeitar que qualquer pessoa não tem a obrigação de ter o mesmo gosto musical que o dele, vir a se desequilibrar, transformando seu dia num verdadeiro inferno. Portanto, será importante compreender e aceitar a individualidade de cada ser, e se perguntar se o que te afeta realmente é algo importante ou se não há qualquer relevância para a sua vida. Se der importância a algo que você não gosta apenas porque considera como ruim ou errado, e assim abandonar de fazer o que considera o certo, preferindo apenas ditar regras sobre o que é bom ou ruim, será natural que sua frequência vibracional baixe tanto que comece a atrair mais do que abomina. Em outras palavras, aceite que cada um possui sua própria verdade, e que você poderá viver a sua sem que seja necessário entrar em conflito com isso. Sagitário. Talvez algo que considerava como certo venha a sair de seu controle, com a possibilidade de findar e você ficar a ver navios. Por conta disso, é possível que venha a tentar realizar algumas manobras, de fato a tentar consertar o estrago, ou começar do zero. No entanto, embora possa ser necessário de fato agir dessa maneira, a preocupação deveria ser voltada para a essência. Isso porque, ao que tudo indica, não é a primeira vez que isso acontece, e é possível que se repita com certa frequência, e tudo isso pode estar relacionado à intenção com que faz as coisas, não sobre a maneira que faz. É a questão dos meios e dos fins estarem alinhados, pois se você por acaso vem fazendo determinadas tarefas, seja para você ou para os outros, mas com interesses que não são os mais saudáveis, a tendência é que os fatos te levem ao que intencionava, principalmente em relação à frequência. Seria como alguém fazer determinadas coisas com interesse em atrair pessoas, pois sente falta de companhia, o que vai atrair pessoas que também vibram no interesse, se relacionando com você apenas pelo que faz, mas a partir do momento que surge outra pessoa que faz melhor, perdem o interesse sobre ela e vão para o novo contato, voltando a ser solitário. Neste exemplo, se continuar vendo a necessidade de ter pessoas por perto, fazendo coisas secundárias em vez de se melhorar vibracionalmente para ser realmente atrativo, principalmente se aceitando, é capaz que cada vez mais esse indivíduo acabe se dispondo a fazer mais coisas que não são agradáveis para si próprio apenas para parecer interessante, atraindo as mesmas ou mais pessoas que se relacionam apenas por interesse, até que outra surja e eles se vão novamente. E assim o ciclo se repete inúmeras vezes,
até que comece a se tratar com respeito, não vendo a necessidade de estar rodeados de pessoas para se sentir melhor, pois é capaz de se sentir bem em ser ele mesmo, o que vai atrair pessoas que o respeitem. Uma simples mudança de postura é capaz de mudar toda a sua história de agora em diante, e seria ideal que comece a reparar o que anda vibrando nessas situações que insistem em se repetir, pois assim que descobrir o padrão e agir para mudar, certamente vão sumir de sua vida, podendo ter o que deseja de forma duradoura. Capricórnio. Deverá tomar cuidado neste sábado para não transformar pequenos deslizes em verdadeiras tempestades num copo com água, caso contrário, seu pessimismo poderá levar você a torcer para que as coisas deem certo mesmo assim, mas sem mover um dedo para que tudo aconteça conforme o desejado. Nem sempre tudo o que sai errado é sem solução, e esperar sentado que algum milagre aconteça poderá ser uma péssima ideia. De fato, se não for capaz de levantar a cabeça, se entregando à lamentação, será natural não enxergar saídas para remediar e ter a garantia de que vai sair ao menos próximo do que seria o melhor para você. Por outro lado, se souber mudar sua postura, com a firme intenção de fazer as coisas darem certas, será natural que diversos acontecimentos ocorram te beneficiando, seja atraindo ajuda inesperada ou mesmo encontrando nos erros oportunidades de melhoria que seriam impossíveis de serem detectadas caso tivesse saído tudo da maneira que gostaria. Se vier a pesquisar, vários experimentos que deram errado se tornaram sucesso justamente pelo fato de seus autores não se entregarem ao desespero, e os aproveitamos hoje, alguns até aumentando nosso tempo de vida. Portanto, haja como eles em vez de se entregar ao vitimismo, pois poderá não apenas consertar, mas fazer descobertas importantes que vão revolucionar sua vida, e talvez a de mais pessoas. Aquário. Você terá a tendência de se responsabilizar pelo que vier a sentir e pensar, assim como expressar seus sentimentos e pensamentos sobre determinadas questões, compreendendo que cada um poderá escolher qual a reação perante ao que vier a tornar público. Há aspectos positivos e negativos nisso. Alguns dos positivos é que represar sentimentos costumam trazer não apenas doenças físicas, mas é natural que acabe por atrair em demasia o que se está segurando ou ignorando, pois há o desejo do sentimento de se expressar e ser reconhecido, e o fato de colocar para fora alivia a tensão, sendo comum se sentir bem em pouco tempo após soltar, inclusive fazendo alguns incômodos corporais ou doenças desaparecerem. Já no lado negativo, há o fato de que algumas pessoas poderão querer se aproveitar de sua vulnerabilidade, se for o caso, ou tentar te prejudicar caso venha a expressar sua necessidade de realizar algum sonho, pois algo que poderá fazer com que sua frequência vibracional se eleve vai desfazer a conexão entre tais pessoas, que precisam te manter na mesma faixa frequencial delas para continuar a ter alguma influência sobre você. No entanto, uma de suas melhores ferramentas para tais situações será sua intuição, pois de alguma forma você conseguirá sentir as intenções alheias, sendo capaz de saber filtrar o que e para quem poderá se expressar, de modo que não seja utilizado em seu prejuízo. Infelizmente, em alguns casos, vale mais a pena reter algo que deseja sair por mais algum tempinho do que soltar, pois o estrago pode ser maior. Esteja atento aos sentimentos que vier a sentir quando entrar em contato com algumas pessoas, independente do meio que vier a utilizar, principalmente os sentimentos mais sutis de serem percebidos, pois às vezes o que não está muito forte, mas que chama a atenção,
acaba por dizer muito mais coisas que os outros ao qual você escolheu sentir no momento. Peixes. Você poderá ser guiado para o reflexo se suas maiores belezas interiores no universo exterior neste sábado, mas deverá tomar o cuidado para não realizar interpretações equivocadas. Esses equívocos estão relacionados a levar mais em consideração a forma, não a essência, e por conta disso, é capaz que veja algumas coisas como feias e não tão interessantes, quando se procurasse se basear na essência, procurando se sentir bem sem realizar o julgamento sobre algo ser bom ou ruim, bonito ou feio, será capaz de enxergar a beleza genuína em todo o seu potencial, e assim desfrutar bastante dela. Aqui entra a dualidade da perspectiva, que varia de acordo com a frequência vibracional em que estamos, ou seja, se deixamos nosso astral cair, é natural que vejamos apenas o que há de pior em algo, mas quando ele está elevado, conseguimos perceber detalhes imperceptíveis à vista de outros, e conseguimos explorar bastante isso em nosso favor. É mais ou menos o que os artistas plásticos que trabalham com reciclagem fazem, pegando o que muita gente rejeita considerando como lixo, e por enxergar potencial naquilo, consegue transformar em algo de valor, inclusive podendo gerar uma boa renda com elas. Talvez alguns lixos que vier a encontrar neste dia não sejam tão inúteis assim, dependendo apenas da maneira que vier a olhar. Se não julgar o livro pela capa, é possível que venha a aproveitar bastante de tais tesouros escondidos. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.